Com certeza você já ouviu falar que o amor é cego, mas a tristeza também, sabia? Às vezes nós nos encontramos tão tristes, mas tão tristes, que não vemos nada, né? A felicidade de um, a conquista do outro. Isso eu falo de amigos, parentes, porque a tristeza não permite. Esse texto que nós vamos ler agora vai nos contar sobre um pouco do que a tristeza pode fazer, sabe? Encobrir, não deixar ver, não festejar a conquista. Isso tudo vem de frustração, de coisas que acontecem no dia a dia. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, vai dizer que 2 discípulos estavam voltando para sua casa. Não é nada demais voltar para casa, mas depende. A palavra vai dizer que eles estavam voltando para Emaús. E esse voltar deles era um voltar de frustração, de decepção, porque eles não viram o que eles estavam planejando. Para você entender um pouco a história, essa tristeza, essa frustração se deu porque Jesus foi crucificado. Eles viram o Jesus realizar milagres, dar vista ao cego, eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram Jesus fazer tantas e tantas coisas, mas também presenciaram o Jesus naquela cruz. Então, imagine a frustração. E não é diferente de mim e de você. Às vezes nós fazemos tantos planos, fazemos tantas coisas, ideias, né, sobre algo, casamento, faculdades, tantos sonhos, e de repente é tudo ao avesso daquilo que nós pensamos e planejamos. E o que acontece com isso? Nos abatemos, entristecemos. A palavra vai dizer lá no Evangelho de Lucas 24, a partir do versículo 13, que eles estavam tão tristes, mas tão tristes, que o próprio Jesus, depois de morto, se aproximou deles e eles não perceberam. Agora imagine o tamanho dessa tristeza. Talvez você pode pensar, né, e falar assim: eu estou assim. Eu já me senti assim, sabia? É horrível. Nada tá bom, você não enxerga nada. Você pode estar no casamento do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, sim, desejando tudo de bom para eles, mas dentro de você, tudo quebrado. A formatura do seu filho, a sua própria formatura, a sua própria conquista. Talvez você recebendo aquela casa que você tanto esperava, sabe? Mas a tristeza não deixa você ver nada. Mas sabe o que aconteceu? Jesus se aproximou deles, assim como Jesus se aproxima de mim e de você. Jesus se aproximou dele e começou ali a aquecer o coração daqueles dois, sabe? Como Jesus começou a aquecer o coração deles? Na palavra, sabe? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer distração, sabe? Eu vou ouvir algo aqui agora para me distrair. Sim, você vai se distrair por alguns segundos, alguns minutos, mas depois aquela tristeza ela vai voltar, se é que ela foi. Mas Jesus começou ali a contar, a falar sobre as Escrituras. E o texto vai nos dizer que o coração deles começaram a queimar. Aleluia! Começaram a queimar. É assim que o teu coração vai ficar aí, queimando ao ouvir a verdadeira, a transformadora palavra do Deus vivo, sabe? A transformadora palavra do Deus vivo. Então, se você se encontra triste ao ponto de nada que estar ao seu redor te alegrar, lembre-se, ouça a palavra de Deus, porque ela vai aquecer o teu coração. E assim se fez. Deus aqueceu a palavra, aqueceu o coração daqueles homens ao ponto
dos olhos deles se abrirem. Como foi que se abriram? Eles reconheceram que Jesus estava ali, na hora que Jesus sentou com ele e repartiu o pão, sabe? E o que aconteceu? Eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar onde é para ele estar, sabe? Você vai voltar para o lugar que é devido, para o lugar de alegria, para o lugar que você vai estar ali no casamento do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, e vai curtir aquele momento. Onde você estiver, você vai curtir aquele momento, porque a palavra do Senhor aquecerá o seu coração. É só ouvir. Não se distraia com mais nada. Ouça, leia e pratique a verdadeira palavra de Deus. É ela que vai aquecer o seu coração. É ela que vai abrir os teus olhos, assim como abrir os olhos daqueles discípulos. Gente, a palavra ela é nítida em dizer que os olhos deles estavam fechados, pois estavam tristes, decepcionados. E a circunstância da vida, às vezes, faz isso, nos decepciona, nos frustra, trazendo aquela tristeza. Então, assim como eu comecei o vídeo, você já ouviu falar que o amor é cego. Te ouve isso por aí, mas a tristeza também. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele aquece o nosso coração e os nossos olhos voltam a ver as coisas maravilhosas, a glória de Deus em nossa vida. E assim será na sua vida. Deus aquecerá o teu coração, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, já deixa o seu like, se inscreva no canal, envie, compartilhe com aquela pessoa, sabe, que você queira que ouça isso também, que Deus venha aquecer o coração dela, compartilhe aí, tá certo? Inscreva aqui, comente aqui, tá bom? Fica com Deus.